Fábio Júnior carrega um sorriso que o Brasil inteiro conhece, mas por trás desse olhar sereno e das canções que marcaram gerações, existe um homem que aprendeu a lidar com a dor, o amor e a solidão sob os holofotes. Durante mais de meio século, ele foi o símbolo máximo do romantismo brasileiro, o artista que amou intensamente e transformou cada perda em música. Mas o que quase ninguém sabe é que, longe dos palcos, Fábio enfrentou conflitos profundos com pessoas que um dia fizeram parte da sua vida e deixaram marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Hoje, aos 71 anos, ele decide romper o silêncio e revelar, com o coração aberto, as 5 pessoas que mais o feriram. São histórias de amor, traição, reconciliação e amadurecimento. Histórias que mostram que até os ídolos também sangram. Se você pensa que conhece Fábio Júnior, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse ícone da música brasileira. Fique até o final, porque a quinta revelação é a mais surpreendente de todas. Glória Pires, o amor que deixou cicatrizes. Nos bastidores da televisão brasileira do final dos anos 70, havia um casal que parecia ter saído de um roteiro de novela. Fábio Júnior e Glória Pires. Ele, o cantor romântico em ascensão, dono de uma voz que fazia o país suspirar. Ela, a jovem atriz da TV Globo, talento precoce e carisma natural que conquistava o público noite após noite. Quando os dois se encontraram, era como se o destino tivesse decidido unir 2 mundos, a música e a dramaturgia, em um único enredo de amor. Casaram-se em 1979 e por alguns anos foram chamados de o Casal de Ouro do Brasil. As revistas estampavam suas fotos nas capas, os programas de TV os apresentavam como símbolo do amor moderno. Pareciam imbatíveis, até que o brilho das câmeras começou a iluminar também as sombras da convivência. O sucesso que deveria unir acabou criando distância. Enquanto Glória mergulhava em gravações intensas, Fábio vivia o auge de sua carreira musical, viajando de cidade em cidade. 2 artistas vivendo o mesmo sonho, mas em ritmos diferentes. E foi nesse descompasso que surgiram as primeiras rachaduras. Em 1983, o casamento chegou ao fim. O motivo oficial nunca foi totalmente revelado, mas os mais próximos sabiam que o maior conflito não era sobre amor, era sobre tempo, presença e principalmente a filha Cléo. Após a separação, uma disputa silenciosa pelo convívio com a menina deixou feridas profundas. Fábio, acostumado a lidar com aplausos e multidões, se viu enfrentando o vazio da distância. Anos depois, em uma entrevista rara, ele confessou: "Eu me senti como um espectador da vida da minha própria filha." Uma frase simples, mas carregada de dor. Porque, para um homem que sempre cantou o amor, descobrir-se longe de quem mais amava foi uma das experiências mais amargas da vida. Naquele período, Fábio se recolheu, compôs músicas sobre perda, sobre recomeços, sobre o tempo, talvez tentando transformar em arte aquilo que o coração não conseguia curar. E mesmo que jamais tenha falado abertamente sobre mágoas com Glória, quem o conhece sabe, foi uma separação que o marcou profundamente. Não por escândalo, mas pela ausência. A ausência de estar presente em momentos que nunca voltam. Mas o tempo, esse mesmo tempo que separa, também tem o poder de unir. Com o passar dos anos, Cléo Pires se tornou o elo de reconciliação entre os pais. A maturidade trouxe entendimento e as feridas deram lugar a uma paz silenciosa. Glória, em uma entrevista à revista Quem, resumiu com delicadeza: "A paz chegou com o tempo." Hoje, quando os 3 aparecem juntos em eventos ou publicações, o público vê o retrato de uma família que aprendeu a se reconstruir. Mas para Fábio Júnior, aquele amor, o amor de juventude, vivido intensamente e perdido com a mesma intensidade,
continua sendo a cicatriz mais profunda da sua trajetória emocional. Um lembrete de que até os amores mais bonitos podem deixar marcas, e que, às vezes, o verdadeiro amadurecimento nasce daquilo que a vida obriga a deixar para trás. A separação de Glória Pires não foi apenas um rompimento conjugal. Foi o encontro entre duas carreiras em ascensão, que disputavam o mesmo recurso essencial, o tempo. A dinâmica da TV Globo impunha agendas rígidas, viagens, gravações em estúdio e uma exposição constante que corrói a privacidade. Para Fábio, cuja identidade pública estava ligada à presença em shows e estúdios, a distância física tornou-se também distância emocional. Quando a guarda da filha entrou no jogo, feridas antigas ressurgiram. Nada fere tanto um pai quanto sentir-se excluído do cotidiano do próprio filho. A reconciliação tardia, mediada por Cleo, mostra a força da descendência como ponte de cura. Mas a cicatriz permanece, não por rancor, mas por lembrança de um tempo em que a carreira exigiu a ausência. Patrícia de Sabrite, 5 meses de confusão. Em 2001, o Brasil assistiu com espanto e curiosidade a mais um capítulo da vida amorosa de Fábio Júnior. Depois de várias tentativas frustradas, ele parecia finalmente ter encontrado a tranquilidade que tanto buscava, ao lado da atriz Patrícia de Sabrite. Ela, jovem, elegante, figura constante nas colunas sociais. Ele, um artista maduro, consagrado, à procura de paz, depois de décadas de intensidade emocional. A união parecia promissora. O casamento aconteceu em uma cerimônia luxuosa, cercada de amigos, fotógrafos e manchetes. Era o retrato do glamour, vestidos de grife, sorrisos ensaiados, flashes intermináveis. Mas, como diria o próprio Fábio anos depois, às vezes a vida real começa logo depois da festa acabar, Akakiwa. Mal havia terminado a lua de mel, e os sinais de desgaste já apareciam. O ritmo acelerado da fama, as diferenças de geração e, principalmente, a forma como cada um encarava o amor e a exposição começaram a pesar. Patrícia queria viver o relacionamento à vista do público. Eventos, entrevistas, declarações. Fábio, ao contrário, buscava silêncio, intimidade, algo que não precisasse ser provado diante das câmeras. Um amigo próximo chegou a dizer à revista: "Isto é gente." Eles eram duas boas pessoas tentando viver amores completamente diferentes. E talvez essa seja a definição mais justa. Enquanto ela acreditava que o brilho ajudaria o amor a florescer, ele via na exposição um inimigo da cumplicidade. 2 corações certos, em tempos errados. O casamento durou apenas 5 meses. Curto o suficiente para virar manchete, longo o bastante para deixar marcas. Quando anunciaram a separação, a imprensa não perdoou. O casamento mais rápido do showbiz brasileiro, escreveu o UOL Celebridades, e o apelido Rei dos Casamentos Curtos passou a persegui-lo por anos. Fábio, em uma entrevista sincera meses depois, resumiu tudo com uma frase que dizia mais do que parecia. Foi uma fase de confusão emocional. Não havia raiva, nem arrependimento explícito. Apenas um cansaço sereno, típico de quem percebe que confundiu o desejo de amar com a necessidade de preencher um vazio. Ele mesmo admitiu que, naquele período, se deixou levar pela imagem, pela expectativa do público de vê-lo feliz, casado, estável. Mas o amor, ele percebeu, não se sustenta sob a pressão das aparências. E quando o encanto se desfaz, o que sobra é o silêncio. Desde então, Fábio e Patrícia raramente mencionam um ao outro em público. Nenhum ressentimento declarado, nenhuma polêmica. Apenas o esquecimento discreto de quem entendeu que algumas histórias são melhores quando ficam guardadas. Ainda assim,
Esse breve casamento teve um peso simbólico na trajetória de Fábio Júnior. Foi o momento em que ele começou a repensar sua relação com a exposição, a fama e a própria ideia de amor público. A imprensa, por muito tempo, transformou o episódio em piada, manchetes irônicas, memes, comparações. Mas, por trás das risadas, havia um homem exausto, tentando se proteger da caricatura que haviam feito dele. Hoje, olhando para trás, é possível dizer que Patrícia de Sabrit representou a fronteira entre o romance e o desengano. Um lembrete de que nem sempre o brilho das câmeras ilumina, às vezes ele cega. E para Fábio Júnior, aqueles 5 meses não foram apenas um fracasso amoroso. Foram uma lição dolorosa sobre o preço de amar sob os holofotes e sobre o quanto o coração pode se perder quando tenta viver para a plateia. Os 5 meses com Patrícia expõem um problema recorrente no universo das celebridades: a confusão entre espetáculo e relação real. Casamentos celebrados com pompa transformam expectativas. A plateia quer um final feliz. Quando a lua de mel termina, as diferenças de projeto de vida aparecem. Patrícia, acostumada ao meio social, aceitava a exposição como parte da vida. Fábio, cansado das luzes, buscava um refúgio. O resultado foi um curto-circuito emocional. Ambos verdadeiros, ambos com razões, mas incompatíveis. A reação da mídia, que transformou o episódio em chacota, revela também outro efeito colateral da fama: a vergonha pública. Para Fábio, ser reduzido à piada configurou um duplo dano, primeiro pela perda afetiva, depois pelo ataque à sua dignidade. Maria Alessandri, o amor que virou batalha judicial. Quando Fábio Júnior conheceu Maria Alexandre, no início dos anos 2000, muitos acreditaram que, enfim, o eterno romântico havia encontrado o equilíbrio que tanto procurava. Ela era modelo, atriz, carismática e tinha uma doçura que contrastava com as turbulências anteriores da vida dele. Durante 7 anos de relacionamento, de 2003 a 2010, formaram um casal admirado, discreto, aparentemente em sintonia. A imprensa dizia que aquela era a união mais estável de Fábio Júnior, e o próprio cantor, em entrevistas, não escondia o brilho no olhar. A Mari trouxe leveza para a minha vida, dizia ele, com a sinceridade de quem acreditava ter, enfim, encontrado o amor maduro. Juntos, tiveram um filho, Zion Galvão, nascido em 2009. A chegada do menino parecia selar um novo capítulo, o do pai experiente, mais sereno, disposto a viver a paternidade com presença e ternura. Fábio falava do filho com emoção, como quem via em Zion uma chance de fazer diferente, de recuperar o tempo que havia perdido com os filhos mais velhos. Mas como tantas vezes aconteceu na trajetória dele, a vida real não seguiu o roteiro esperado. Em 2010, o casamento chegou ao fim, e o que parecia ser uma separação tranquila se transformou, anos depois, em uma das fases mais difíceis da vida de Fábio Júnior. Entre 2019 e 2024, os dois se viram em lados opostos de um processo judicial envolvendo guarda e questões financeiras. A imprensa não demorou a transformar o caso em manchete. Os portais Extra e G1 chamaram o episódio de o divórcio mais tenso da carreira dele. E pela primeira vez, o público viu Fábio Júnior, o símbolo do amor e da serenidade, envolvido em um conflito que tocava diretamente o que ele mais prezava, a família. Ele raramente falava sobre o assunto, nenhum desabafo, nenhuma entrevista exclusiva. Mas amigos próximos contaram que o cantor ficou devastado com a situação, não apenas pela disputa em si, mas pelo que ela representava: o medo de reviver a dor antiga de se afastar de um filho. Ele se fechou completamente, disse um produtor que o acompanhou naquele período.
Parecia que o coração dele tinha voltado a sangrar. Durante alguns anos, Fábio evitou a imprensa, cancelou aparições e se recolheu ao trabalho em estúdio, o refúgio onde sempre tentou curar suas dores. Nas músicas, o público notou um tom diferente, menos romantismo idealizado, mais introspecção, mais verdade. Canções que falavam de perda, de perdão e de amor que resiste mesmo quando o vínculo se parte. A batalha judicial seguiu lenta, acompanhada de especulações e manchetes. Mas, por trás dos documentos e das audiências, havia apenas dois pais tentando proteger o que acreditavam ser o melhor para o filho. No fim, Zion passou a viver com Mari, e Fábio manteve contato constante, mas discreto. Não há fotos públicas nem declarações. Há apenas gestos silenciosos, telefonemas, visitas, pequenas mensagens, que mostram que o laço entre pai e filho, embora fragilizado, nunca foi rompido. Hoje, mais de uma década depois da separação, a relação entre os dois parece ter encontrado um novo equilíbrio. Não é a convivência ideal, mas é o possível, e para Fábio isso já é muito. Ele aprendeu, da forma mais dura, que o amor de um pai não se mede pela presença diária, mas pela constância do sentimento. Os amigos dizem que ele ainda carrega mágoas do processo, mas também gratidão, por ter amadurecido, por ter aprendido a colocar o amor acima do orgulho. A ferida pode não ter cicatrizado completamente, mas já não sangra como antes. No fundo, Maria Alexandre representou o último grande amor de Fábio Júnior, aquele que o fez entender que até os amores sinceros podem se transformar em guerras, e que o maior desafio de amar não é conquistar, mas saber deixar ir, sem perder a ternura. No caso de Mari e Zion, a disputa judicial trouxe à tona um conflito moderno, quando o direito confronta o afeto. Processos de guarda e discussão de bens raramente expõem só normas legais. Eles desnortearam as expectativas emocionais de todos os envolvidos. Para Fábio, ver maternidade e processo judicial cruzarem-se significou enfrentar a possibilidade real de perder presença na criação do filho mais novo. A devastação relatada por amigos não veio só do temor de afastamento, veio da sensação de impotência diante de uma máquina administrativa que interpreta relações humanas por formulários e audiências. A lenta reconstrução de laços com Zion mostra que a paternidade pode ser prática e sentimento, visitas, cuidado e constância, mesmo que medidas em pequenos gestos. Fiuk, o filho e a distância invisível. Entre todas as histórias da vida de Fábio Júnior, talvez nenhuma doa tanto quanto a que envolve o próprio sangue, o filho Fiuk. Cantor, ator e herdeiro de uma linhagem artística poderosa, Fiuk cresceu sob o peso de um sobrenome que, para o Brasil, significa romantismo. Mas, por trás das luzes, pai e filho sempre viveram uma relação marcada por ausência, orgulho e silêncios difíceis de quebrar. Desde cedo, Fiuk quis seguir os passos do pai. A música correu nas veias, o palco o chamou, e Fábio, entre turnês e gravações, via de longe o menino se transformar em artista. Ambos partilhavam o mesmo dom, a sensibilidade, mas vinham de tempos diferentes. Enquanto o pai falava de amor com voz suave e gestos contidos, o filho trazia uma geração mais ansiosa, mais intensa, que não sabia esconder a dor. Durante a juventude de Fiuk, os dois se afastaram, não por falta de amor, mas por caminhos que se desencontravam. Fábio, ocupado com a carreira e outras relações, viveu o dilema de tantos pais artistas: amar profundamente, mas estar ausente. Fiuk, por sua vez, cresceu sentindo a falta do pai. Em entrevistas antigas, deixava escapar frases curtas, mas cheias de sentimento. Meu pai sempre foi uma figura distante. Essa distância,
que parecia controlável, veio à tona de forma explosiva em 2021, quando Fiuk participou do Big Brother Brasil 21. Durante uma conversa na casa, ele desabafou, emocionado. Eu tive que viver muita coisa sozinho. Foi difícil. A fala repercutiu imediatamente. Parte do público o apoiou, reconhecendo a vulnerabilidade. Outra parte o criticou, acusando-o de ingratidão e vitimismo. As redes sociais transformaram a dor pessoal em espetáculo. E do outro lado da tela estava Fábio Júnior, assistindo em silêncio. Nenhuma resposta pública, nenhuma entrevista. Mas quem o conhece conta que ele ficou profundamente magoado. Ele não esperava ouvir isso de um filho, disse um amigo próximo. Fábio se trancou em casa e passou dias sem querer falar com ninguém. Não era raiva, era tristeza. Aquela frase de Fiuk havia tocado o ponto mais sensível do cantor, a sensação de ter falhado como pai. Durante décadas, Fábio construiu a imagem do homem amoroso, do romântico invencível, mas diante do filho, viu-se vulnerável, humano, imperfeito, falho. Ele me ensinou que o amor não basta se não houver presença, teria confidenciado a um jornalista, anos depois. Com o tempo, porém, veio o perdão. Não um perdão falado, mas vivido. Através da música, os dois começaram a se reconectar. Fiuk passou a dividir o palco com o Peço, o pai, em alguns eventos especiais, e o reencontro, embora discreto, foi emocionante. Nas fotos, olhares que diziam mais do que palavras. O silêncio que antes separava, agora unia. Em uma rara entrevista, Fábio resumiu tudo em uma frase simples, mas profunda. O tempo cura o que o orgulho destrói. Era a confissão de um homem que aprendeu que amor e mágoa podem coexistir, mas só um deles deve permanecer. Hoje, a relação entre pai e filho é tranquila, mesmo que não perfeita. Há afeto, respeito e uma cumplicidade que o tempo levou décadas para construir. Eles não precisam provar nada a ninguém, nem no palco, nem na mídia. O que existe agora é a maturidade de quem entende que o amor de verdade não é feito de presença constante, mas de laços que resistem ao silêncio. Para muitos fãs, Fábio Júnior sempre foi o homem das canções de amor. Mas, para Fiuk, ele é, e sempre será, o homem que ensinou, sem palavras, o que é ser sensível demais num mundo que cobra dureza. E talvez por isso essa seja a ferida mais dolorosa e ao mesmo tempo a mais transformadora da vida de Fábio Júnior. O cantor que já cantou para tantas mulheres aprendeu, no olhar do filho, a canção mais difícil de todas, aquela que fala de perdão, de ausência e de amor que sobrevive mesmo quando as palavras faltam. A ferida aberta entre pai e filho tem camadas simbólicas. Não se trata apenas de presença física, mas do legado emocional. Quando Fiuk expressou sua solidão na televisão, o mundo leu à sua maneira. Para Fábio, a afirmação foi uma confirmação pública de uma falha íntima. O pior lugar para um erro afetivo é o palco do julgamento popular. A acusação de ingratidão amplificou a dor de Fábio, que preferiu o silêncio a respostas que poderiam inflamar a situação. A reconciliação via música é emblemática. Aquilo que os uniu, a arte, tornou-se também o caminho de volta. Essa sinfonia de afastamento e reencontro evidencia como pais e filhos, especialmente quando artistas lidam simultaneamente com expectativas sociais e carências pessoais. Alex Aparecido Bueno, a ferida que abalou a confiança. De todas as histórias que cercam Fábio Júnior, talvez a mais amarga não tenha vindo do amor, mas da confiança quebrada. Em 2022, o nome do cantor voltou às manchetes, não por um novo álbum ou um romance, mas por um processo judicial movido por alguém que, durante anos, foi considerado quase da família. Alex Aparecido Bueno
seu motorista particular e homem de confiança. Alex trabalhou ao lado de Fábio por muitos anos. Era presença constante nos bastidores, nos camarins, nas viagens, nos momentos bons e ruins. Conhecia a rotina, os segredos, os silêncios. A imprensa chegou a descrevê-lo como o homem que via tudo, mas nunca falava nada, um símbolo de lealdade e discrição. Entre os dois havia uma relação de respeito e afeto sincero. Fábio costumava tratá-lo não como funcionário, mas como alguém da casa, alguém em quem podia realmente confiar. Mas, em 2022, essa confiança desmoronou. Após uma demissão repentina, Alex alegou ter sido tratado de forma injusta e ingressou com uma ação trabalhista pedindo indenização de mais de R$ 600 mil. O caso foi parar nos principais portais de notícia do país, Metrópolis, Extra, O Globo, e rapidamente se tornou um dos episódios mais incômodos da carreira de Fábio Júnior. De repente, o cantor, conhecido pela elegância e generosidade, viu sua imagem ser questionada. As manchetes diziam: ex-motorista processa Fábio Júnior por danos morais e trabalhistas. E o público dividido comentava nas redes: seria verdade ou apenas mais uma disputa típica do showbiz? Fábio nunca se pronunciou oficialmente sobre o caso. Nenhuma entrevista, nenhuma nota pública. Mas pessoas próximas garantem que ele ficou profundamente abalado. Ele se sentiu traído, disse um amigo íntimo. Foram anos de convivência e, de repente, tudo acabou em um tribunal. O choque não veio apenas pela ação judicial, mas pelo nome envolvido. Alex não era um funcionário qualquer. Era alguém que esteve ao lado dele em momentos delicados, que presenciou alegrias e dores e que, acima de tudo, tinha a confiança total do artista. Para Fábio, foi como se uma parte silenciosa da sua vida privada tivesse sido exposta, arrancada à força. Durante meses, o cantor evitou o assunto. Preferiu se concentrar na família, nos filhos e em pequenos projetos musicais. Mas quem conviveu com ele nesse período descreve um homem mais reservado, introspectivo e até desconfiado. Como se, depois daquele episódio, ele tivesse aprendido que até a lealdade tem prazo de validade. O processo seguiu seu curso, com idas e vindas jurídicas. Ao final, nenhuma das partes saiu plenamente vitoriosa. A decisão não favoreceu claramente nem Fábio nem Alex, mas, no Tribunal da Opinião Pública, o dano já estava feito. A imagem do gentleman da música romântica havia sido arranhada. Hoje, o assunto raramente é mencionado. Alex seguiu sua vida longe dos holofotes. Fábio, por sua vez, escolheu o silêncio, o mesmo silêncio que o acompanha em tantas perdas. Mas entre os que o conhecem de perto, ficou a certeza de que esse episódio foi uma das maiores lições de vida para o cantor, a de que nem toda proximidade é sinônimo de fidelidade. A confiança é um presente que não se pede de volta, teria dito ele certa vez, em tom reflexivo. Essa frase resume tudo. Mais do que um conflito jurídico, foi uma ferida emocional, uma lembrança dolorosa de que a fama ilumina, mas também cega. E às vezes, aqueles que mais se aproximam da luz são os primeiros a se queimar. Quando a traição vem de dentro, o estrago é diferente. Não é somente público, é também íntimo. A ação judicial de Alex abriu uma ferida de confiança que atinge a estrutura básica dos laços profissionais e pessoais. No contexto brasileiro, onde muitos artistas constroem uma casa ampliada com funcionários de longa data, a quebra dessa aliança ativa um temor maior, a fragilidade das relações que parecem inabaláveis. O caso ilustra como disputas trabalhistas, além do jurídico, são dramas humanos. Pessoas que se sentem lesadas, patrões que se sentem traídos e uma opinião pública pronta a julgar. A decisão inconclusiva do tribunal não restaura a confiança,
apenas evidencia que nem sempre a justiça consegue devolver o que foi perdido. Aos 71 anos, Fábio Júnior já não precisa provar nada a ninguém. O homem que um dia foi símbolo de paixão e romantismo, agora entende que o verdadeiro amor não se mede por quantos casamentos teve, mas por quantas vezes foi capaz de recomeçar, mesmo ferido. Durante décadas, o público viu sorrisos, músicas, palmas, mas quase nunca viu o silêncio entre os aplausos. Foi nesse silêncio que ele aprendeu suas maiores lições. Percebeu que algumas dores não nascem do ódio, e sim do amor que não soube se expressar, do orgulho que falou mais alto, das palavras que ficaram presas no tempo. Cada uma dessas histórias deixou marcas, mas também trouxe entendimento. Hoje, Fábio fala pouco, observa mais e perdoa em silêncio. Não porque esqueceu, mas porque compreendeu. Ele entendeu que o perdão não é desculpa, é libertação. Que continuar amando, mesmo depois da dor, é o que faz a vida valer a pena. Essas histórias não definem quem ele é. Elas apenas revelam o preço de ser humano em público, de viver o amor sob luzes que nunca se apagam e de errar diante de um país inteiro que assiste. O tempo cura, o perdão liberta e a vida continua. E para você, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se no canal para mais histórias reais, humanas e emocionantes do mundo dos famosos. Porque, no fim das contas, todos nós temos nossas feridas e, com sorte, o tempo e o perdão para curá-las.